Economia é com ela, Juliana Rosa. Boa tarde, sexta-feira. Juliana Rosa, para mim, sexta-feira é o dia mais próximo da segunda, quando eu felizmente vou estar de volta aqui para fazer o programa. Mas alguns festejam a sexta-feira por causa do final de semana. Vê se pode um negócio desse. A que ponto a gente chegou? Juliana, sexta-feira é dia de notícia, dia de informação econômica importante que tem a ver com o grande número, né? O número da economia nacional. Porque a gente olha para... Tem gente que... Eu acho que o presidente Lula disse, né? Ah, o povo não come PIB. Come PIB. Se não tiver PIB, não tem comida. Pouco PIB, pouca comida. Muito PIB, muita comida. Não só muita comida, mas mais fartura, né, Juliana Rosa? Tudo bom, Ineg? Boa tarde para você, boa tarde aí para o Humberto. Tá dando uma picotada aqui, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente, claro, claríssimo, límpido. Tá. Para mim aqui tá um pouco picotada a sua voz. Mas vamos lá. Oi, Neg, você sabe que você me falou essa semana, eu voltei de férias na terça-feira e a gente não falava de números mais, né? Não falava mais... Agora tá picotado. A gente entrou na pauta policial. Eu acho que é melhor a gente tentar restabelecer o contato, porque de fato, agora picotou. Vamos, a gente derruba a ligação e volta com ela com qualidade. Em instantes, tentaremos ter Juliana Rosa aqui novamente. Agora, 12h55. E agora, o craque Zico. Quando o assunto é futebol, cultura, só quem tem o DNA brasileiro pode realmente entender. A BetSport traz tudo o que amamos. As maiores cotações, super odds todos os dias e uma conexão verdadeira com o nosso povo. Não se trata apenas de apostar, mas de viver a paixão pelo esporte e pela tradição que tornam o Brasil inconfundível. Na BetSport, a alma do Brasil está presente em cada aposta. E é por isso que o Brasil é BetSport. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Agora é a vez dos famosos. MasterChef Celebridades. Para eles, encarar as panelas sob as ordens do Eric Jacan. 3, 2, 1, começa! Vamos! Helena Rizzo. Tá difícil, tá um pouco difícil de comer também. E Henrique Fogaça. É sair muito da zona de conforto. Toda terça, 10h20 da noite, MasterChef Celebridades. Na Band. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. E Asas, eleve a gestão financeira da sua empresa. E agora a gente tem a Juliana de volta, agora sem picote, né, Juliana? Pois é, eu falei que ia falar de economia e deu tilt, né? Deu, não funcionou. Quer continuar falando de polícia, né? Mas como a gente está no começo de 2026, né? E que absurdo, né, Eneg? A gente ainda não conseguiu falar sobre as previsões da economia em 2026, né? Afinal, o nosso dia a dia, como é que vai ficar nosso bolso, mercado de trabalho, inflação e os juros, né? Vão cair, quanto que vão cair? Então, esse dado que saiu hoje, eu achei que é um bom gancho para a gente trazer um pouco essas previsões de 2026. O número que o Banco Central divulgou hoje, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, ele é conhecido como uma prévia do PIB. É um indicador que é mais simples do que o PIB, mas ele vai dando um direcionamento mais rápido de como é que está a temperatura da nossa economia. É um dado de novembro ainda, mas é um dado, Eneg, que mostra um crescimento da economia que vem o dobro do que o previsto. Ontem já tinha saído um dado mais forte do comércio também, das vendas do comércio. Tudo bem que novembro foi Black Friday e a Black Friday virou o novo Natal, né? As pessoas antecipam e o varejo tem tido já há muitos anos desempenho melhor em novembro do que em dezembro. Ainda assim, quando você olha aqui as previsões já levam em consideração essa mudança de padrão já há muito tempo, já, né, há bons anos aí que a Black Friday vem trazendo um desempenho positivo para a economia e ainda assim o dado vem surpreendente, mostrando aí um crescimento de 0,7% quando as previsões
eram de crescimento pela metade aí no mês de novembro. Isso posto, Eneg, o que está mostrando é que a economia ela está sim perdendo força, mas ela está perdendo força devagar. A primeira metade do ano passado foi bem mais forte do que a segunda metade. Só que a gente falava que tinha, por conta do juro alto, o aumento do endividamento, né, das famílias, isso já vinha desaquecendo muito a economia e tinha risco até da gente entrar naquela recessão técnica, que é quando tem 2 trimestres seguidos com um número negativo. Tinha esse risco, mesmo ligeiramente negativo, ter vindo o terceiro e quarto trimestre do ano passado com uma queda de 0,1, 0,2, mas enfim, ficar ali estagnado. E os dados vêm mostrando que a economia sim está crescendo bem mais devagar, mas ainda em terreno positivo, ou seja, o PIB do ano passado provavelmente, mesmo perdendo força, vai ter um desempenho aí perto de 2,5%, 2,3%. Isso não tira a expectativa de que esse ano, como já está desacelerando, a gente entra em 2026 nesse ritmo mais devagar, que foi o ritmo do final do ano passado. Mas é uma perda de fôlego, Eneg, aos poucos. Ela vai se dando num ritmo bem devagar. E por quê? Se por um lado a gente tem um alto endividamento promovido pelo juro historicamente alto aí no Brasil, por outro lado, você tem ainda um mercado de trabalho que está aquecido, a renda que está subindo acima da inflação, e você tem ainda medidas de estímulo, né, Eneg? Para esse ano, você tem um efeito que vai ser muito positivo para o PIB, é o efeito prático já daquela isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Só esse número aí, as pessoas vão deixar de pagar imposto de renda e vão usar a maior parte para consumir. Isso vai promover uma alta do PIB brasileiro, só com a questão do imposto de renda, perto de 0,3 ponto percentual. E tem outros incentivos, né, que o governo também anunciou medidas do setor imobiliário, né, para facilitar a compra da casa própria. Então você tem ainda o governo gastando e tal, e um estímulo aí a consumo. Ou seja, Eneg, a gente vai esse ano ainda ter uma economia crescendo menos, mas talvez aí ainda na casa de 2%, depois de crescer 2,3%, 2,5%, enfim, crescer ao redor de 2% esse ano. E lembrando que os juros devem começar a cair, né? Então isso também vai ajudar a começar a tirar a corda do pescoço aí de empresas e pessoas que estão endividadas e que estão ali sofrendo com a taxa de juros alta. Agora, o quanto que a taxa de juros vai cair, Eneg, é que vai fazer muita diferença de como é que vai ser esse número aí do PIB esse ano. Se o juro cair bastante, vai ajudar bastante. Se cair pouco, vai ajudar pouco. E a grande dúvida, Eneg, é que a gente está em ano eleitoral, né? Ano eleitoral é imprevisível, principalmente de como é que vai afetar o dólar. Ano passado o dólar ajudou muito a inflação, principalmente a inflação de alimentos. A inflação de alimentação dentro de casa foi em torno de 1 e pouco. Quem conseguiu fazer marmita, né, em vez de comer fora está caro ainda, né? Que é a área de serviço, mão de obra, custo, né? Mas a refeição dentro de casa, no passado, teve uma inflação em torno de 1 e pouco. Então, se o dólar continuar ajudando, ótimo. Vai depender da eleição e vai depender também do mundo, porque o mundo não está nada tranquilo, né? Está difícil entender. Vai ter mudança no comando do Banco Central americano, aí pode ter indicação política, tem toda a questão geopolítica, Groenlândia, Venezuela e caramba 4, né? Então, é um ano de eleição e um mundo que realmente está complexo de entender se o dólar vai nos ajudar ou não, né? De qualquer maneira, o que a gente tem por enquanto é uma economia que desaquece devagar, viu, Eneg? Não é um debacle da economia, o que também não deixa de ser, né? Uma notícia razoável, mesmo com a inflação demorando a cair também por conta disso, né? A gente tem alguns indicadores positivos e a gente tem algumas fontes de preocupação. O Igor Calhan, repórter Igor Calhan, fez uma série, passou anteontem, passou ontem, no Jornal da Band, falando sobre transferência de empresas brasileiras para o Paraguai. Quem diria que o Brasil iria tomar lições para atrair empresas do Paraguai? Os empresários brasileiros que fazem conta, têm equipes jurídicas, financeiras, para orientá-los, fizeram as contas, falaram, não dá para abrir mais uma empresa aqui, vou abrir lá.
o imposto é mais baixo, os direitos trabalhistas são mais limitados, a estabilidade legal é impressionante. O Igor Calian lembra que a legislação não muda, ao contrário daqui, que a legislação muda todo dia, né? A legislação tributária é uma loucura, né? Portarias da Receita, decisões variadas e tal. Então, a gente ainda tem um outro problema, que é esse Estado balofo, comedor de PIB, e que ainda trata o empresário como vilão. Esse ambiente está além da taxa de juros, né, Juliana? A gente tem uma questão cultural em que o sujeito senta no Palácio Planalto e começa a achar que ele é o pai dos pobres. E trata os empresários como se eles fossem vilões. E essa equação ela é terrível. De novo, ela é assim quando os juros são baixos e ela é assim quando os juros são altos. Quando os juros são altos fica horrível, como você está falando. Mas ela é assim também quando os juros caem, né, Juliana? O ambiente de negócios para o Brasil prosperar precisa de juros baixos, mas precisa de um ambiente que não seja hostil, né? Pois é, né? E essa questão da eleição, ela vai mexer muito com a expectativa de inflação e de juros, justamente porque a gente precisa ter uma expectativa confiável, né, digamos assim, de que a gente, a partir de 2027, vai ter uma pauta comprometida com a questão da responsabilidade das contas. Isso vai promover uma queda de juros, isso de fato vai promover uma expectativa menor de inflação, isso vai arejar a economia. Então a gente precisa, de fato, ter uma pauta onde a gente possa confiar que há um compromisso com esse equilíbrio das contas, principalmente, Eneg. A gente bate muito nesse tema, parece um disco arranhado, né? É porque se a gente não consegue firmar a base da casa, a gente não consegue falar das outras coisas, né? Então, se a gente não consegue estabilizar a questão da dívida pública, a questão da responsabilidade com o gasto público, a gente não consegue, a partir dessa segurança, falar sobre outras coisas. Então, esse vai ser o assunto do momento, junto com, certamente, né, Eneg, a questão da segurança. Porque você vê o quanto que a segurança já invadiu a economia, o quanto que a questão de descrédito que a gente vê hoje nos órgãos reguladores, nas agências reguladoras, tomada por interesses políticos, isso tudo é risco, né? Essa questão da insegurança institucional é risco, isso bate em preço, isso atrapalha a economia, atrapalha a decisão de investimento, como você falou, né? O incentivo para ir para o Paraguai. Então a gente tem que ficar realmente, assim, a sociedade não pode aceitar esse tipo de interferência política que está espalhada pelas instituições. Segurança jurídica é algo fundamental, né, Eneg, para a decisão de investimento.